E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então a gente já botou em prática herança, depois a gente viu no desenho, entendeu um pouco melhor o que é. Agora vamos entender alguns conceitos que podem ser úteis em determinados momentos, mas que a gente vai acabar não vendo muito na prática. Por exemplo, um funcionário, como ele herda de pessoa, obviamente, ele possui um nome. Só que nada me impede de ter também um nome específico de funcionário. Isso não é comum, isso não é uma boa prática, mas é possível e por isso eu vou te mostrar aqui. Eu poderia ter aqui, por exemplo, nome também. Então agora eu tenho nome que foi definido lá na classe pessoa e eu tenho nome que foi definido aqui na classe funcionário. Então na hora que eu faço isso daqui, que eu retorno o nome, o que será que vai ser retornado? O nome que eu tenho definido na minha classe funcionário ou na classe pessoa? Se eu executar, vamos ver o que vai acontecer. Estou executando, abriu aqui, nome do funcionário, vazio, não tem nada aqui. Ou seja, vamos entender o que aconteceu. O funcionário chamou o construtor da classe base, então o nome lá da classe pessoa, o nome que foi definido lá, foi inicializado. Só que o nome que foi definido na classe funcionário, não. E é esse nome que eu estou retornando. Então, se aqui eu quiser especificar que eu quero retornar o nome que foi definido na classe pessoa, eu posso fazer isso aqui. Lembra do this? Ele acessa o objeto atual. A partir do objeto atual, eu quero informar que eu quero acessar algo lá da classe base. Então eu vou fazer essa resolução aqui de nomes. Então dessa forma eu resolvo o conflito e informo de onde eu quero acessar a minha propriedade. Então quando eu faço aqui o meu run agora, eu tenho, já abriu aqui, eu tenho certinho o nome Dias Vinícius. Então assim a gente consegue resolver esse tipo de conflito. E, inclusive, da mesma forma como um acesso direto, aqui eu posso excluir o this. Ele é opcional nesse caso. Então, de novo, se eu executar isso aqui, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Beleza? Só que, como eu falei, isso não é comum, isso não é recomendado. Isso eu estou mostrando para em algum cenário, caso você se depare com um código de alguém que fez isso, você vai saber como resolver. Mas a gente vai desfazer isso porque nós vamos seguir as melhores práticas. A gente vai tentar deixar o nosso código mais legível e expressível possível. E se a gente tivesse algum outro atributo aqui, a gente não colocaria o nome nesse atributo. E agora um outro detalhe que é muito importante. Eu tenho o construtor da classe funcionário e eu tenho o construtor da classe pessoa. E eles são executados em determinada ordem. Então vamos conhecer essa ordem. Vamos lá, fazer um std cout aqui. Construtor de funcionário. Aqui. Botar um endl. Esse teclado aqui me faz sofrer um bocado. Só que, claro, eu preciso do IOStream. E beleza. Então, eu tenho aqui no funcionário a exibição da mensagem construtor de funcionário. E lá no nosso construtor de pessoa, eu vou adicionar isso também. Aqui em pessoa, eu vou adicionar a mensagem construtor de pessoa. Então, vamos lá. Pessoa. Aqui. Show de bola. Construtor de pessoa. Então, o que vai acontecer? Só para você visualizar isso daqui. Quando eu construir um funcionário aqui embaixo, inclusive eu vou comentar todo o resto para a gente manter o foco aqui em funcionário. Então, deixa eu deixar isso tudo comentado. Eita, agora sim consegui comentar isso tudo. Só vai ser executado isso aqui. Então ele vai iniciar um funcionário. Então ele vai vir aqui no construtor de funcionário. Só que antes de executar essa mensagem, ele executa o construtor de pessoa. Então ele vai lá em pessoa e vai exibir a mensagem, vai verificar o nome e depois de inicializar tudo, ele vai exibir essa mensagem. Então só para te provar, eu vou adicionar essas mensagens para você ver a ordem de execução dos construtores. Então lá, CPF criado, ok? Construtor de pessoa foi chamado, construtor de funcionário foi chamado depois. E por que isso é importante? Porque isso faz parte de um conceito da ordem de construção. O que acontece? Um funcionário é uma pessoa. Então, para eu criar um funcionário, eu preciso antes garantir que eu consigo criar uma pessoa. Então, depois, a partir do momento que pessoa foi corretamente inicializada, tudo foi criado sem problema, eu tenho todos os dados de pessoa construídos e preenchidos, aí sim eu posso continuar a inicialização do meu funcionário, inclusive executando qualquer código que seja necessário. Então, a ordem de construção
é muito importante. A ordem de execução dos construtores é importante para a gente entender esse conceito. Para que eu tenha um funcionário válido, antes eu preciso ter uma pessoa válida. Isso vale também na hora dos destrutores. A gente vai ver mais para frente, mas quando eu chamo um destrutor em algum nível da herança, primeiro o construtor da classe derivada, ou seja, a classe filha, vai ser chamado, e depois o destrutor da classe base vai ser chamado. Ou seja, a ordem é inversa do construtor. Porque antes eu preciso destruir a classe filha, porque eu ainda preciso ter a classe base válida, e depois eu posso destruir a classe base. Então esses conceitos são importantes da gente conhecer e saber lidar, porque em determinado momento esse conhecimento vai ser necessário para a gente resolver algum problema, principalmente na vida profissional. Mas entendido isso, eu posso remover esse código aqui que não está fazendo nada na prática, né? Que ele só está sujando o nosso código. E entendido isso, vamos voltar para o nosso modelo de conta. A gente tem aqui uma operação de sacar. Só que o nosso banco precisa ter lucro de alguma forma. Então a gente vai adicionar uma tarifa de saque no próximo vídeo. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos